Bom dia! Mais um dia aqui nessa semana. Seguimos, né, com as reflexões desse devocional da Semana Santa. E, né, graças a Deus por esse dia, graças a Deus por termos acordado, né, termos a possibilidade de viver mais um dia. Vou fazer uma oração, né? Sempre quando vamos ler a Bíblia, sempre quando vamos ter esse momento, é importante a gente convidar o Espírito Santo para estar conosco, porque é Ele que nos traz entendimento, é Ele que nos ajuda a trazer a memória, a refletir, né? É Ele que é o nosso mestre, mentor e consolador. Senhor, meu Deus, somos gratos, Pai, por mais esse dia maravilhoso que preparou pra gente. Te convidamos a estar conosco nessa mais um dia de reflexão de uma semana tão importante, Pai. Precisamos de Ti para que possamos ter conhecimento, para que possamos trazer à luz o entendimento da Tua palavra, Pai. Te convidamos e já agradecemos pela Sua presença. Amém. Então, vamos seguir aí. Hoje, um dia onde teremos um personagem a mais na nossa reflexão. Um dia também muito conhecido dessa semana. E confesso que enquanto eu estava pensando sobre esse dia, sobre o que fala esse dia, né, quando a gente lê aqui na Bíblia, esse dia é um dia muito curtinho, né? Não tem muitas informações. E eu fiquei refletindo, meu Deus, me ajuda a entender o que a gente pode trazer para a nossa vida sobre esse dia, assim, porque só sobre traição, além de ser um tema triste, né? Um tema indigestivo, eu queria mesmo entender, assim, o que mais o Senhor fala com a gente sobre isso, sobre tudo que aconteceu. E o Espírito Santo me tocou com uma coisa que eu fiquei pensando, né? E eu tô muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Primeiro quero ler aqui o versículo do dia que eu separei para, né, tá iniciando. João 13, capítulo 13, versículo 2. Foi esse? Não, desculpa, João 1, versículo 5. João 1, versículo 5. João 1, versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Foi o versículo que eu separei e vocês vão entender o porquê. Primeiro, né, como eu disse, hoje a gente vai trazer mais um personagem aqui, a nossa reflexão, né, que na Semana de Jesus, esse domingo, segunda e terça, a gente falou especificamente de Jesus, da sua personalidade, do seu, né, de como ele era um mestre. E hoje teremos o Judas, né, um personagem aí que fez parte dessa semana e teve um papel importante para o decorrer das coisas. E também essa quarta-feira, ela acaba sendo uma quarta-feira famosa, né, bem conhecida por tudo que aconteceu. E ela é chamada de quarta-feira do espião ou quarta-feira das trevas. E, né, pelo tudo que aconteceu. Resumindo, o que aconteceu? Judas Iscariotes, ele era um dos discípulos de Jesus. E ele se oferece para ajudar os líderes religiosos
poderosos a prejudicar Jesus em troca de 30 moedas de prata, né? E a partir daí Judas vira o espião, por isso que é chamado quarta-feira do espião, porque a partir daí Judas fica esperando um melhor momento para entregar Jesus. Mas se a gente for procurar na Bíblia, quem era Judas? O que a gente consegue entender um pouquinho dele aqui na Bíblia? Não se fala muito de Judas na Bíblia, né? Alguns pontos temos dele que eu peguei aqui, né? Então, como eu disse, quando a gente vai avaliar aqui na Bíblia, o que a gente tem sobre Judas? Que ele era um dos 12 discípulos, tá? Você encontra lá em Mateus 10, versículo 1 ao 4. E também que ele que cuidava do dinheiro, tá? O que acontece? O ministério de Jesus, ele recebia ofertas, né? Porque eles faziam viagens, então eles precisavam de dinheiro para se hospedar, para se alimentar. Então, o ministério de Jesus, eles recebiam ofertas e era Judas que ficava ali cuidando do dinheiro, né? Você vê essa passagem sobre isso em João, capítulo 13, versículo 29. E também, outra passagem que a gente lê sobre Judas é que quando Jesus foi ungido com perfume ali, na semana mesmo ali, no decorrer, ele é ungido, né? Vem uma pessoa e joga um perfume na cabeça de Jesus. Isso é uma representação que ele estava sendo ungido, é uma representação do quando um corpo é balsamado, né? Então já estava ali dentro da semana da morte de Jesus. E Judas, ele fica irado, né? Falando que, poxa, mas jogando um perfume tão valioso, poderia ter vendido esse perfume e conseguido dinheiro com ele e ter dado aos pobres. Mas na própria passagem diz que a intenção dele, na verdade, nem era dar aos pobres. Porque na própria passagem, que é em João capítulo 12, versículo 5, ele mostra essa ganância porque ele já estava roubando das ofertas que o grupo ganhava. Então, já lá no próximo versículo que segue, que é do capítulo João 12, 6, fala que Judas ele era um ladrão. E também temos uma passagem falando dele que durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas que traísse Jesus, né? Então, Judas vai e faz esse acordo com os líderes religiosos. É ele que vai até os líderes religiosos, procura eles e faz esse acordo de entregar Jesus por 30 moedas de prata. E ali, quando ele acha uma oportunidade de entregar Jesus, uma outra coisa que chama bastante a atenção é que ele entrega Jesus com um beijo. Ele entrega Jesus de uma forma usada para demonstrar amor, carinho, afeição, que é um beijo, né? Ele não só apontou aquele que é Jesus, ele foi lá e deu um beijo, que é uma coisa assim pesada, né? Ele usou um ato de amor Ele usou uma coisa que é usada para um ato de amor, não que ele estava tendo um ato de amor com Jesus. Ele usou uma coisa que usamos para ter um ato de amor, para trair Jesus. Muito pesado isso, né? Assim, mostra uma coisa muito baixa, muito pesada mesmo. Que faz a gente refletir o quanto pesado foi essa traição, quanto suja, né? Até na forma de entregar, assim. Enfim.
Então, né, vimos então que Jesus ele foi traído por alguém que andava com ele. É interessante refletir que ontem a gente estava conversando que a todo momento os líderes religiosos, né, os inimigos de Jesus, estavam tentando achar uma forma de condenar Jesus. Ontem falamos que eles ficavam fazendo perguntas, algumas perguntas para ver se Jesus caía em contradição, para poder condená-lo. E Jesus, de uma forma muito sábia, ele conseguia sair dessas perguntas, ele conseguia responder de uma forma que não gerava essa contradição, né? Tanto que até fala que as respostas de Jesus causavam admiração nos seus inimigos, né? Ontem falamos disso, que admirados da sua resposta, eles ficavam calados. Então, Jesus conseguiu de uma forma muito sábia sair dessa situação com eles, quando eles estavam querendo achar forma de julgar, né? Que Jesus pegasse ele de uma forma para poder condenar ele. Então ele conseguiu sair. Aí vem uma pessoa que anda com ele, falta de sabedoria, falta de Jesus mesmo, né? Que a pessoa tava ali no meio dele, vai e faz isso. Nossa, não é imagina só, que situação. Imagina você tendo um problema, você conseguindo resolver esse problema e vem outra pessoa e vai e estraga tudo. É assim, né? É uma forma assim que a gente para pensar. E que então Jesus passou por isso. Ele passou pela traição de uma forma muito pesada, de uma forma muito suja, né? Por pessoas que andavam com ele. Mas entenda uma coisa, que a gente já consegue ver que quem anda com você não necessariamente é uma pessoa que te ama, não é necessariamente uma pessoa que tem intimidade com você, né? Então, até isso nos faz refletir. Judas andava com Jesus, Judas tinha os mesmos ensinamentos que os outros discípulos, Judas estavam ali junto com Jesus. E mesmo assim nos traz a refletir isso, que cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, necessariamente elas não são suas amigas, né? Necessariamente não são pessoas que têm intimidade com você, né? E então, pensando em tudo isso, eu parei para pensar assim, mas é tão diferente, é tão profundo quando a gente para pensar assim, quando a gente lê a Bíblia e começa a entender a palavra de Deus, a gente pode vir em uma pergunta, que foi a pergunta que o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer aqui hoje. Pode alguém que anda com Jesus agir com o mal? Né? Judas andava com Jesus e mesmo assim ele traiu Jesus. E eu comecei a refletir isso. Pode alguém que anda com Jesus, que escuta os ensinamentos de Jesus, que vê os milagres de Jesus e agir com o mal, né? Então, aqui a gente começa a refletir o que é andar com Jesus e o que faria eu não praticar o mal. Não é só andar com Jesus, não é só ir na igreja, não é só louvar, né, estar ali. É muito mais profundo, né? É a gente aceitá-lo completamente. É a gente não só andar com Jesus, mas entender a sua palavra. Judas não estava entendendo que estava as mensagens de Jesus. Judas só andava com Jesus, né? Só estava ali no meio. Mas ele não entendia, né? E
Então, isso faz nos refletir o que é a gente estar na luz e não nas trevas, né? E mais uma coisa que faz refletir, que Judas não resolveu trair Jesus de uma hora para outra. Ele não levantou ali no momento da ceia, ali, né, no momento que eles estavam fazendo a ceia. Judas não pensou assim de uma hora para outra, assim, vou trair Jesus. E levantou e foi. Não foi de uma hora para outra. Ele ali comendo, tomando cálice, comendo pão. Ah, vou ali trair Jesus. A própria Bíblia já nos indica que não foi de uma hora para outra. As coisas já estavam sendo pensadas, né? O coração dele já estava contaminado, porque tanto que fala que Judas já estava roubando as ofertas do ministério ali do grupo. Então, para você ver que já era algumas coisas já estavam sendo implantadas no coração de Judas, né? Isso nos mostra que as coisas, elas vêm devagar. O mal, ele vem aos poucos, ele é implantado aos poucos, né? Judas já estava ali ruminando algumas coisas. E então, isso nos faz pensar que no nosso dia a dia, quem nunca teve um pensamento errado de tirar proveito de algo, né? São as pequenas coisas do dia a dia. Quem nunca teve vontade de pedir vingança ou até desejar o mal para alguém que te fez mal, olhou assim e falou assim, nossa, essa pessoa merecia isso, 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 e começa a praguejar. Quem nunca, né? Eu já fiz isso. A gente tem esses pensamentos maus que se a gente deixar isso vai crescendo. A questão da inveja, a inveja, ela vai começar com um pensamento tipo, nossa, mas essa pessoa tem isso? E depois, se você dar espaço, você continua, ainda mais se você achar uma pessoa que tá nesse mesmo caminho de crítica, aí junta duas pessoas falando ou mais falando, é mesmo, ela não merece tudo isso. Nossa, o que ela faz para ter isso? E ali começa a crescer o sentimento ruim, né? Então, as coisas, elas vêm aos poucos. Judas não resolveu trair Jesus de uma hora para outra. Não foi. Foi aos poucos, as coisas foram crescendo aos poucos, o sentimento foi crescendo aos poucos. Então, a busca por Jesus, ela é constante, né? A gente precisa todo dia querer andar na luz, né? A nossa tendência é sempre cair para o mal. A nossa tendência é sempre desejar o mal, a nossa tendência é sempre querer o fácil, o comodismo, né? É sempre dar um jeitinho, né? Querer pegar vantagem de alguma coisa, né? Assim como, por exemplo, quando eles estavam fazendo comércio no templo de Deus, né? Onde Jesus chega e derruba as mesas e as cadeiras, aqueles comerciantes, eles estavam buscando ganhar proveito, né? Vendendo os animais para o sacrifício ali na porta, dentro do templo, ali no pátio do templo, eles estavam buscando ganhar proveito. Eles vendiam ali os animais com um custo maior, exorbitante. Então, a nossa tendência é sempre buscar o proveito das coisas, né? É a nossa natureza humana. E então, isso nos faz refletir que a gente deve buscar a luz todos os dias, estar na luz, né? Não só o andar com Jesus, mas trazer a luz mesmo, né? Então, buscar a intimidade, buscar entender as palavras de Jesus, né? Por isso que eu trouxe
esse versículo do dia hoje, que está em João capítulo 1, versículo 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Então, quando a gente decide andar na luz, quando a gente decide fazer as coisas certas, o bem, elas vão prevalecer, mas é uma busca constante, né? E quando eu nasci na igreja evangélica, né? Tive todos, né? Fui crescendo, tive os ensinamentos, mas confesso que eu aceitei a Jesus de novo, né? E é uma coisa que eu trago reflexão. Eu acho que todo mundo, até as pessoas que estão dentro da igreja, as pessoas que nunca saíram da igreja, vamos dizer assim, deveriam aceitar Jesus de novo. Deveriam ter esse momento de reflexão de que a gente precisa aceitar Jesus de novo. Porque a gente esquece. A gente esquece quem é Jesus, a gente esquece o que é aceitar Jesus, a gente esquece o que é esse momento de declarar que a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E então eu acho que isso deveria ser uma reflexão até de quem está dentro. Trazer a memória, lembrar o espírito que você tem um Salvador, que a gente tem que buscar andar na luz. Então eu aceitei Jesus de novo. Porque assim, a forma que eu andava antes, não tinha aceitado não. Impossível. Impossível você aceitar Jesus e não querer estudar sobre ele e entender e buscar intimidade, sabe? Então, a partir daí, eu comecei a refletir e a querer aceitar Jesus todos os dias de manhã na hora que eu acordo. Todos os dias ter esse momento de acordar e olhar assim e falar assim: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E que esse dia o Senhor possa ser um dia que eu possa aprender mais sobre Ti, que o Senhor possa falar ao meu coração, que eu possa ver o Senhor nas pequenas coisas, né? Então, assim, e lembrar para mim mesmo, né, que eu tenho um Salvador, que Ele me ajuda, que Ele cuida de mim. Então, isso é uma reflexão e um convite que eu gostaria de trazer para vocês, né? Um convite de vocês fazerem essa reflexão todo dia, fazer essa reflexão e esse ato, essa declaração, todo dia na hora que vocês acordarem. Declarar que, Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador, né? Eu quero ter os seus ensinamentos, eu quero refletir a sua palavra, eu quero aprender mais sobre você, né? E a partir daí, a gente ter mais cuidado para essas pequenas coisas que acontecem no dia a dia e nos faz o mal ser implantado dentro da gente. E com isso ir crescendo aos poucos. E crescendo, e crescendo. Como eu disse, Judas não resolveu trair Jesus de uma hora para outra, né? Ele não estava sentado lá na mesa e levantou e falou, vou ali trair Jesus. Foi um trabalho que começou antes, né? Que esse mal começou a crescer no coração dele antes, tanto que foi refletindo quando ele roubou as ofertas que o ministério de Jesus ganhava e finalizou na traição. Quanto esse mal já não tinha crescido dentro dele. Então não vamos dar lugar às pequenas coisas do mal crescer dentro da gente, né? E que se em algum momento a gente tiver esse ponto de se alguma coisa, né, vir acontecer e a gente ter esse momento de deslize, que a gente já possa acordar
e pedir perdão e voltar pro caminho, né? Não deixar a coisa crescer a esse ponto de cometer algo tão ruim, né? Então é isso que eu gostaria, essa era a mensagem do nosso devocional de hoje, que me tocou muito no coração para trazer para vocês. E lembrando dessa necessidade diária da gente aceitar Jesus como nosso Salvador, né? Então quero fazer aqui uma oração com vocês pra gente finalizar esse dia. Senhor meu Deus, ô meu Pai querido, obrigada por essa mensagem no nosso coração. Pai, sabemos que a luz, ela prevalece sobre as trevas, Senhor, e queremos que o Senhor venha a limpar o nosso coração, que a gente possa andar na luz, né? Que a gente somente não tenha somente andar com Jesus, a gente quer entender, a gente quer ter a luz em nossas vidas. Então pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar conosco, nos instruir, nos ensinar sobre a Tua palavra, para que a luz prevaleça. E queremos, Senhor, a todo dia declarar que aceitamos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, porque Ele é o único que pode, Senhor, trazer a luz aos nossos corações, nos ensinar, né? Obrigado, Senhor, somos gratos pelo Seu amor. Que o Senhor possa, durante esse dia, estar trabalhando e falando aos nossos corações, né? Que a gente possa ouvir a Tua voz, que a gente possa ver o Seu agir durante esse dia. Te agradecemos pela Tua presença, agradecemos por tudo, somos gratos. Em nome de Jesus, amém. Então, obrigada, gente, por esse dia, por essa reflexão. E que possamos ter um excelente dia aí, né? E amanhã estarei aqui mais uma vez às 7 horas da manhã. Um grande beijo e tchau!